Milionário perdeu a memória em um acidente e acordou acreditando que a enfermeira era sua esposa. Mas o que começou como um engano se transformou em algo que nem ela teve coragem de confessar. A chuva martelava no para-brisa da Ferrari vermelha, enquanto Eduardo Mendes acelerava pela Marginal Pinheiros às 2 da madrugada. O empresário de 32 anos estava voltando de mais uma reunião de negócios que se estendeu até tarde, desta vez fechando um contrato de importação de equipamentos médicos que renderia milhões à sua empresa. Eduardo era conhecido em São Paulo como um dos jovens empresários mais bem-sucedidos da cidade. Herdeiro de um império farmacêutico, havia multiplicado o patrimônio da família por 5 desde que assumiu o controle da Mendes em Associados aos 25 anos. Solteiro convicto, morava sozinho em uma cobertura no Itaim Bibi e mantinha um estilo de vida luxuoso que incluía carros esportivos, viagens internacionais e relacionamentos casuais com modelos e socialites. Doutor Eduardo está muito tarde, havia dito sua secretária Helena antes dele sair do escritório. Por que não deixa para amanhã? Tempo é dinheiro, Helena, respondeu ele, ajustando a gravata italiana. Quanto mais cedo fecharmos este contrato, mais cedo começamos a lucrar. Agora, dirigindo pela marginal quase deserta, Eduardo pensava nos próximos passos da negociação. Sua mente empresarial nunca descansava, sempre calculando, sempre planejando o próximo movimento. Era essa dedicação obsessiva ao trabalho que o havia tornado milionário antes dos 30, mas também o que o mantinha emocionalmente distante de relacionamentos sérios. O telefone tocou. Era Rodrigo, seu melhor amigo desde a faculdade. Eduardo, cara, ainda acordado? São 2 da manhã. Acabei de sair de uma reunião, fechei o contrato da Alemanha. Você é maluco, mano. Quando foi a última vez que você dormiu mais de 4 horas? Quando foi a última vez que saiu sem falar de negócios? Eduardo riu, mantendo os olhos na estrada. Dormir é para os fracos, Rodrigo. E sair sem falar de negócios é perda de tempo. Eduardo, você tem 32 anos e vive como se tivesse 60. Precisa relaxar, encontrar alguém especial. Já temos essa conversa toda semana. Não preciso de ninguém. Estou bem sozinho. Ninguém deveria estar bem sozinho, cara. Um dia você vai perceber que dinheiro não aquece a cama, nem te faz companhia no domingo. Eduardo estava prestes a responder quando viu as luzes de um caminhão vindo em sua direção. O motorista havia perdido o controle na pista molhada e invadido sua faixa. Eduardo tentou desviar, mas a velocidade e a chuva conspiraram contra ele. O último pensamento que teve antes do impacto foi irônico. Talvez Rodrigo esteja certo. O som do metal retorcendo ecoou pela marginal vazia, seguido pelo silêncio sinistro da madrugada paulistana. 3 horas depois, no Hospital das Clínicas, a enfermeira Camila Santos terminava mais um plantão noturno extenuante. Aos 28 anos, ela trabalhava havia 6 anos no setor de trauma e havia visto de tudo, desde ferimentos simples até casos que a marcaram para sempre. Camila era natural de Ribeirão Preto, filha de um mecânico e uma professora primária. Havia vindo para São Paulo com uma bolsa de estudos para cursar enfermagem na USP, e desde então trabalhava incansavelmente para se manter na capital e ainda ajudar a família no interior. Morava em um apartamento pequeno na Zona Leste com 2 colegas de trabalho, Júlia e Marina. Seu salário como enfermeira era modesto, mas ela amava genuinamente sua profissão. A possibilidade de cuidar das pessoas, de fazer a diferença na vida de alguém durante seus momentos mais vulneráveis. Camila chegou um paciente de trauma por acidente de trânsito, disse Dr. Henrique, o plantonista da noite. Politraumatismo, suspeita de traumatismo craniano. Ele está inconsciente. Camila seguiu o médico até o leito 12, onde estava um homem jovem, claramente bem vestido mesmo depois do acidente. Suas roupas, embora rasgadas e sujas de sangue, eram obviamente caras. Ele usava um relógio que ela reconheceu como sendo de uma marca luxuosa, que via apenas em revistas. Qual o nome dele? Perguntou Camila, verificando os sinais vitais. Eduardo Mendes. Documentos estavam na carteira. Aparentemente é empresário. Mora no Itaim. Camila franziu a testa. O nome lhe soava familiar, mas não conseguia se lembrar de onde. Família. Ainda estamos tentando contato,
Parece que mora sozinho. Vamos ter que esperar ele acordar para mais informações. Durante as próximas 72 horas, Camila foi designada como a enfermeira responsável por Eduardo. Ela monitorava seus sinais vitais a cada hora, administrava medicamentos, fazia curativos e observava qualquer sinal de melhora em seu estado neurológico. Havia algo no rosto dele, mesmo inconsciente, que a intrigava. Eduardo tinha feições marcantes, cabelos escuros ligeiramente grisalhos nas têmporas e, mesmo ferido, mantinha uma dignidade natural. Camila se pegou algumas vezes observando-o por mais tempo do que necessário, imaginando que tipo de pessoa ele seria quando acordasse. Ele é bonito, né? Comentou Júlia durante uma troca de plantão. E rico, pelo que andaram comentando. O motorista disse que a Ferrari dele virou sucata. Júlia, ele é um paciente, repreendeu Camila, ajustando os travesseiros dele. Relaxa, Cá, só estou observando. Você tem cuidado dele como se fosse especial. Cuido de todos os pacientes da mesma forma. Claro que cuida, disse Júlia com ironia. Por isso você fica aqui mesmo depois do plantão acabar. Camila corou. Era verdade que estava dedicando atenção extra a Eduardo, mas justificava para si mesma, dizendo que era porque ele não tinha família por perto. Alguém precisava zelar por ele. Na manhã da quarta-feira, quando Camila chegou para o plantão, encontrou o Dr. Henrique animado. Camila, nosso paciente do leito 12 está acordando. Sinais neurológicos estão se normalizando. Ela praticamente correu até o quarto. Eduardo estava com os olhos abertos, piscando lentamente, tentando focar a visão. Quando a viu se aproximando, ele tentou sorrir. Oi, disse ele com voz rouca. Você está bem? Você se machucou no acidente? Camila parou, confusa. Senhor Mendes, eu sou sua enfermeira. Você está no hospital. Eduardo tentou se sentar, mas uma careta de dor o fez deitar novamente. Hospital? Mas... e você? Você não estava no carro comigo? Não, senhor. Você estava sozinho no acidente. Eduardo a olhou com uma expressão de confusão genuína e preocupação. Amor, por que você está me chamando de senhor? E por que está vestida assim? O coração de Camila acelerou. Senhor Mendes, eu acho que você está confuso por causa da batida na cabeça. Eu sou Camila, sua enfermeira. Eduardo segurou a mão dela gentilmente, mas com firmeza. Camila, meu amor, sei que você está preocupada, mas não precisa fingir. Como você está? O bebê está bem? Camila sentiu o mundo girar. Que bebê? Nosso bebê, disse Eduardo com os olhos cheios de carinho e preocupação. Você estava grávida quando saímos para jantar. Por favor, me diga que vocês dois estão bem. Dr. Henrique, que havia presenciado a conversa, fez um sinal para Camila sair do quarto. Amnésia pós-traumática, explicou ele no corredor. Provavelmente temporária, mas pode durar dias ou semanas. Ele criou uma realidade alternativa onde vocês são casados e esperando um filho. Doutor, o que eu faço? Como eu lido com isso? Por enquanto, não contrarie diretamente. Pode ser perigoso para a recuperação dele. Vamos avaliar o quadro neurológico melhor e depois decidimos como proceder. Camila voltou ao quarto com o coração disparado. Eduardo a olhava com tanto amor e preocupação que ela sentiu as pernas fraquejarem. Meu amor, disse ele estendendo a mão para ela. Vem cá, preciso ter certeza de que vocês estão bem. Camila hesitou, mas segurou a mão dele. O toque era caloroso, firme, e pela primeira vez em anos, ela se sentiu verdadeiramente cuidada por alguém. Estou bem, sussurrou ela, sem saber que estava prestes a entrar na mentira mais complicada e perigosa de sua vida. Camila passou a noite toda sem dormir, pensando na situação impossível em que se encontrava. Eduardo Mendes, um milionário que ela nem conhecia 3 dias atrás, agora acreditava firmemente que ela era sua esposa grávida. E o pior, os médicos haviam orientado que ela não deveria contradizê-lo até que seu estado neurológico se estabilizasse. Na manhã seguinte, ela chegou ao hospital com olheiras profundas e uma ansiedade que não conseguia disfarçar. Marina, sua colega de apartamento, havia passado a madrugada tentando convencê-la de que a situação era perigosa. Camila, você não pode fingir ser esposa de um cara que você não conhece, havia dito Marina. E se ele descobrir? E se a família dele aparecer? Eu não estou fingindo nada, defendeu Camila. Estou apenas não contradizendo. É diferente.
Claro que é, Marina retrucou com ironia. E quando ele quiser te beijar? Quando ele quiser que você vá para casa com ele? Essas perguntas ecoavam na mente de Camila enquanto ela se dirigia ao quarto de Eduardo. Quando entrou, encontrou-o sentado na cama, muito mais alerta do que no dia anterior. Ele sorriu ao vê-la, um sorriso caloroso que fez seu coração acelerar involuntariamente. Bom dia, meu amor, disse ele, estendendo os braços para ela. Dormiu bem? Está se alimentando direito? Camila se aproximou hesitante. Bom dia, Eduardo. Como você está se sentindo? Melhor agora que você está aqui. Ele segurou suas mãos e a puxou gentilmente para sentar na beira da cama. Camila, eu não consigo lembrar direito do que aconteceu. Lembro de estarmos jantando, de você me contando sobre o bebê. E depois, nada. Como foi o acidente? Camila engoliu em seco. Você estava voltando do trabalho. Estava chovendo muito. E você não estava comigo? Não, eu estava em casa. Eduardo franziu a testa. Que estranho. Nunca te deixo sozinha à noite, ainda mais grávida. Ele tocou suavemente a barriga dela. Como está nosso bebê? O toque dele era tão terno, tão cheio de amor, que Camila sentiu lágrimas nos olhos. Ninguém nunca havia olhado para ela daquela forma, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Está tudo bem, murmurou ela. Quantos meses você está? Camila entrou em pânico. Ainda é início. Muito início. Eduardo sorriu e beijou sua testa. Nosso primeiro filho. Mal posso esperar para ver como você vai ficar ainda mais linda grávida. Dr. Henrique entrou no quarto nesse momento, salvando Camila de ter que responder. Bom dia, Sr. Mendes. Como está se sentindo hoje? Doutor, quando posso levar minha esposa para casa? Não gosto dela ficando preocupada aqui no hospital. Dr. Henrique olhou para Camila, que fez um sinal discreto de desespero. Sr. Mendes, vamos fazer alguns exames hoje. Dependendo dos resultados, talvez amanhã você possa ter alta. Ótimo. Camila, meu amor, você pode ligar para a Helena e pedir para ela cancelar todos os meus compromissos desta semana? Quero ficar em casa cuidando de você. Helena? Perguntou Camila. Minha secretária. Você tem o número dela. Camila assentiu, sem fazer ideia de quem era Helena ou como entraria em contato com ela. Após Dr. Henrique sair, Eduardo puxou Camila para mais perto. Amor, você está estranha desde ontem. Está preocupada com alguma coisa? Só com você. Com o acidente. Ei, ele levantou o queixo dela para que o olhasse nos olhos. Eu estou bem. Nós estamos bem. É isso que importa. E então, ele a beijou. Um beijo suave, carinhoso, cheio de amor. Camila sabia que deveria se afastar, mas por um momento permitiu-se sentir como seria ser realmente amada por alguém assim. Quando se separaram, Eduardo sorriu. Eu te amo tanto, Camila. Desde o dia que nos conhecemos naquele café perto do escritório, eu soube que você era especial. Camila sentiu o coração disparar. Você lembra de como nos conhecemos? Claro que lembro. Foi há 2 anos. Você estava lendo um livro de enfermagem, tomando café sozinha. Eu estava numa mesa ao lado, fingindo trabalhar no laptop só para ter coragem de falar com você. Ele riu do próprio embaraço. Demorei 3 cafés para conseguir perguntar se a cadeira estava livre. Camila ficou fascinada. Eduardo estava criando memórias tão detalhadas e convincentes que por um momento ela quase acreditou que realmente haviam se conhecido assim. E você lembra do nosso primeiro encontro? Continuou ele. Você insistiu em dividir a conta, disse que não queria que eu pensasse que estava interessada no meu dinheiro. Eduardo. E quando te pedi em casamento no ano passado, você chorou tanto que eu pensei que estava dizendo não. Ele segurou sua mão esquerda. Cadê sua aliança, amor? Camila olhou para a mão vazia. Eu me tirei para trabalhar, por questão de higiene. Ah, claro, sempre tão cuidadosa. Ele beijou sua mão. Quando sairmos daqui, vamos comprar uma corrente para você usar a aliança no pescoço durante o trabalho. À tarde, enquanto Eduardo dormia depois dos exames, Camila foi procurar Dr. Henrique. Doutor, não posso mais continuar com isso. É muito complicado. Camila, os exames mostram que o traumatismo craniano foi mais sério do que pensávamos. Qualquer choque emocional forte pode causar danos permanentes. Mas ele vai descobrir cedo ou tarde que não somos casados. Talvez. Mas se descobrir gradualmente,
conforme a memória for voltando, é mais seguro do que um choque abrupto. E se a memória não voltar? Dr. Henrique suspirou. Vamos lidar com isso quando for necessário. Por enquanto, preciso que você mantenha a situação estável. E a família dele? Alguém não vai estranhar que eu apareça do nada como esposa? Estamos tentando contato com parentes. Até agora, só conseguimos falar com a secretária dele, que disse que ele mora sozinho e não mantém contato próximo com a família. Naquela noite, Eduardo recebeu alta médica. Camila estava aterrorizada. Como explicaria que não sabia onde ele morava? Como entraria na casa de um estranho, fingindo ser sua esposa? Meu amor, chama um táxi, disse Eduardo, vestindo a roupa que Helena havia trazido para ele. Não vou dirigir até estar 100%. Eduardo, talvez seja melhor você ficar mais uma noite. Não quero você dormindo sozinha mais uma noite. Ainda mais grávida. Vamos para casa. No táxi, Eduardo deu o endereço de sua cobertura no Itaim Bibi. Camila olhava pela janela, vendo os prédios luxuosos passarem, sentindo-se como uma impostora a caminho de uma vida que não era sua. Está pensando no quê? Perguntou Eduardo, segurando sua mão. Em como nossa vida vai mudar com o bebê. Eduardo sorriu. Vai ser perfeito. Você, eu, nosso filho. Uma família de verdade. Quando chegaram ao prédio, Camila ficou impressionada com o luxo. O porteiro os cumprimentou respeitosamente. Boa noite, Sr. Eduardo. Senhora Eduardo. Boa noite, Jorge. Respondeu Eduardo naturalmente. No elevador, subindo para o último andar, Camila sentiu pânico. Em poucos minutos, estaria sozinha com Eduardo em sua casa, fingindo ser sua esposa. Como conseguiria manter essa farsa? A porta do apartamento se abriu, revelando um espaço imenso e elegante, com vista panorâmica de São Paulo. Eduardo a guiou para dentro como se fosse a coisa mais natural do mundo. Bem-vinda de volta ao nosso lar, disse ele, beijando sua testa. Camila olhou ao redor, tentando memorizar detalhes para não parecer perdida em casa. Mas quando Eduardo a puxou para o sofá e a abraçou, sussurrando palavras de amor em seu ouvido, ela percebeu que estava em muito mais problemas do que imaginara, porque, pelo menos por esta noite, ela teria que ser a esposa de Eduardo Mendes. E a parte mais assustadora era que uma pequena parte dela estava começando a gostar dessa ideia. Camila acordou em uma cama king-size mais confortável do que qualquer lugar onde já havia dormido na vida. Por um momento, esqueceu onde estava, mas então a realidade a atingiu como um soco. Ela havia passado a noite na casa de Eduardo Mendes, fingindo ser sua esposa. A noite anterior havia sido um exercício de tensão constante. Eduardo, sempre carinhoso e atencioso, havia preparado um jantar simples para eles, ou tentado, já que ainda estava se recuperando. Camila acabou cozinhando, fingindo conhecer a cozinha luxuosa, equipada com eletrodomésticos que custavam mais que seu salário anual. Você sempre foi a melhor cozinheira, havia dito Eduardo, abraçando-a por trás enquanto ela preparava um omelete. Lembro quando fez aquele jantar romântico no nosso primeiro mês de namoro. Camila apenas sorriu e concordou, improvisando respostas vagas sempre que ele mencionava memórias que não existiam. Na hora de dormir, o momento mais tenso chegou. Eduardo naturalmente a levou para o quarto principal, assumindo que dormiriam juntos. Camila alegou estar se sentindo enjoada por causa da gravidez e pediu para dormir no quarto de hóspedes. Meu amor, quer que eu chame um médico? Ele havia perguntado, preocupado. Não, é normal, só preciso de uma noite tranquila. Eduardo, sempre gentil, arrumou o quarto de hóspedes para ela, trouxe travesseiros extras e se certificou de que estava confortável antes de dar boa noite com um beijo na testa. Agora, na manhã seguinte, Camila ouvia barulhos vindos da cozinha. Vestiu um roupão que encontrou no closet, provavelmente deixado por alguma ex-namorada de Eduardo, e foi investigar. Eduardo estava na cozinha tentando preparar café da manhã. Usava apenas uma camiseta e bermuda, e mesmo com os curativos e hematomas do acidente, era inegavelmente atraente. Bom dia, meu amor, disse ele, sorrindo ao vê-la. Como você dormiu? O bebê deixou você descansar? Dormi bem, respondeu Camila, ainda sonolenta. Você não deveria estar se esforçando tanto. Quero cuidar da minha família. Ele se aproximou e a beijou suavemente. Fiz torradas e café. Não é grande coisa, mas está perfeito.
Eles tomaram café da manhã juntos na varanda, com vista para a cidade. Eduardo falava sobre planos para o bebê, sobre reformar um dos quartos para fazer um berçário, sobre reduzir a carga de trabalho para passar mais tempo em família. Eduardo, disse Camila hesitante, e se sua memória voltar e você não quiser mais isso tudo? Ele parou de comer e a olhou seriamente. Camila, por que você está dizendo isso? Minha memória está bem. Posso não lembrar de detalhes do acidente, mas lembro de tudo que importa. Você, nosso amor, nossos planos. Mas e se... Eduardo segurou sua mão. Ei, olha para mim. Não importa o que aconteça, eu vou amar você e nosso filho para sempre. Isso eu tenho certeza absoluta. A sinceridade em seus olhos fez o coração de Camila apertar. Como era possível que esse homem fosse capaz de tanto amor por alguém que ele nem conhecia de verdade? O telefone tocou, interrompendo o momento. Eduardo atendeu. Alô? Ah, Helena. Sim, estou bem. Camila cuidou muito bem de mim. Como assim, reunião hoje? Helena, cancelei todos os compromissos da semana... O quê? Camila viu a expressão de Eduardo mudar, ficando confusa. Helena, eu não me lembro de ter marcado isso. E por que você está me tratando como se não conhecesse minha esposa? Ele olhou para Camila com uma ruga na testa. Ela quer falar com você. Camila pegou o telefone com mãos trêmulas. Alô? Quem é você? Perguntou uma voz feminina fria do outro lado da linha. Eduardo Mendes não tem esposa. Trabalho para ele há 5 anos e nunca vi você na vida. Eu posso explicar. Você tem 5 minutos para aparecer no escritório e me explicar que golpe é esse, ou eu chamo a polícia. A ligação foi cortada. Eduardo olhou para Camila, agora claramente perturbado. Camila, por que Helena não conhece você? Por que ela está falando como se... Eduardo, senta aqui comigo, disse Camila, o coração batendo descontroladamente. Preciso te contar uma coisa. Mas antes que pudesse continuar, a campainha tocou. Eduardo foi atender, ainda confuso. Quando voltou, estava acompanhado de um homem de terno, mais ou menos da sua idade. Camila, este é o Rodrigo, meu melhor amigo, disse Eduardo. Rodrigo, esta é minha esposa, Camila. Rodrigo olhou de Eduardo para Camila como se estivesse vendo fantasmas. Eduardo, cara, que brincadeira é essa? Você não tem esposa. E quem é esta moça? Rodrigo, o que você está falando? É claro que você conhece a Camila. Vocês se conheceram quando... Eduardo, Rodrigo o interrompeu. Eu vim aqui porque soube do acidente. Você bateu a cabeça e está confuso. Esta mulher não é sua esposa. Eduardo olhou de Rodrigo para Camila, a confusão dando lugar à suspeita. Camila, o que está acontecendo aqui? Camila se levantou, as pernas bambas. Eduardo, eu posso explicar? Explique então. Por que meu melhor amigo e minha secretária não conhecem minha esposa? As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Camila. Porque eu não sou sua esposa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo a encarava como se ela fosse uma estranha, o que, tecnicamente, ela era. O quê? Eu sou sua enfermeira do hospital. Você bateu a cabeça no acidente e, quando acordou, pensou que eu era sua esposa. Os médicos disseram para eu não contradizer você, porque poderia ser perigoso. Eduardo se sentou pesadamente no sofá, passando as mãos pelo cabelo. Você mentiu para mim? Eu não menti. Eu apenas não corrigi sua confusão. Por 2 dias você me deixou acreditar que éramos casados, que você estava grávida do meu filho. Os médicos disseram. Os médicos disseram! Ele gritou, levantando-se abruptamente. E você? O que você disse? Em que momento você pensou? Talvez eu deva contar a verdade para este homem. Rodrigo tentou intervir. Eduardo, calma, cara. Calma, calma. Eduardo se virou para Camila, os olhos cheios de dor e raiva. Você sabe o que eu senti quando acordei e vi você? Alívio. Alívio por ter alguém que me amava, que se preocupava comigo. Pela primeira vez na vida, eu me senti completo. Eduardo, por favor. E tudo isso era mentira. Você é uma estranha. Eu não tenho esposa, não tenho um bebê a caminho, não tenho ninguém. Camila estava chorando descontroladamente agora. Eu sinto muito. Eu não queria te machucar. Não queria me machucar? Você me deixou apaixonado por uma fantasia. Você não estava apaixonado por mim, disse Camila entre soluços. Estava apaixonado por uma memória falsa.
Eduardo a olhou por um longo momento, a dor em seus olhos cortando o coração dela. Saia, disse ele, a voz perigosamente baixa. Eduardo. Saia! Saia da minha casa agora! Camila correu para o quarto de hóspedes, pegou suas coisas e saiu do apartamento sem olhar para trás. No elevador, desabou em choro, percebendo que havia acabado de perder algo que nunca realmente teve, mas que havia se tornado precioso demais para suportar. Lá em cima, Eduardo se sentou no sofá, colocou a cabeça entre as mãos e tentou processar que os 2 dias mais felizes de sua vida adulta haviam sido baseados em uma mentira. Uma semana se passou desde que Camila saiu do apartamento de Eduardo. Ela havia voltado ao trabalho no hospital, mas estava claramente abalada. Suas colegas notaram que ela estava apática, cometendo pequenos erros que nunca cometia antes, e passava os intervalos olhando para o nada. Camila, você precisa conversar com alguém, disse Júlia durante o almoço. Está assim desde que voltou daquele caso estranho. Não é nada, murmurou Camila, mexendo na comida sem comer. Claro que não é nada. Você está sofrendo por um paciente. Isso nunca é normal. Marina, que conhecia toda a história, havia tentado consolar a amiga, mas Camila parecia inconsolável. Ele me odeia, dizia ela todas as noites, e ele tem razão. Eu o enganei. Você estava seguindo ordens médicas, argumentava Marina. Estava seguindo meu coração, Camila admitia, e foi isso que me perdeu. Do outro lado da cidade, Eduardo não estava muito melhor. Havia voltado ao trabalho com intensidade redobrada, chegando antes de todos e saindo depois que o escritório estava vazio. Helena, sua secretária, estava preocupada. Senhor Eduardo, são 10 da noite. O senhor não deveria estar aqui. Tenho trabalho a fazer. O senhor mal almoçou hoje. E ontem também não. Eduardo levantou os olhos dos relatórios. Helena, eu estou bem. Não, não está. Desde que voltou do hospital está trabalhando como um maníaco. O que aconteceu lá? Eduardo suspirou. Havia contado a Rodrigo sobre a confusão com Camila, mas não havia mencionado o quanto aqueles 2 dias haviam afetado profundamente. Nada que importe agora. Senhor Eduardo, posso dizer uma coisa? Em 5 anos trabalhando para o Senhor, nunca o vi tão perdido. Eu não estou perdido. Estou focado. Está fugindo, corrigiu Helena. Seja lá do que for, está fugindo. Naquela noite, Eduardo chegou em casa para o apartamento vazio e silencioso, que sempre fora seu refúgio, mas que agora parecia apenas vazio. Havia vestígios da presença de Camila por toda parte. Uma xícara que ela havia usado, um livro que havia folheado, o travesseiro no quarto de hóspedes que ainda guardava um leve perfume dela. Ele se serviu um uísque e se sentou na varanda, olhando para as luzes da cidade. Rodrigo havia tentado animá-lo, sugerindo que saíssem, que conhecessem mulheres, que voltassem à vida de solteiro que Eduardo sempre apreciara. Mas o problema era que Eduardo não conseguia parar de pensar em como havia se sentido completo naqueles 2 dias. Pela primeira vez na vida, havia acordado com propósito além do trabalho. Havia alguém para quem ele importava, alguém que se preocupava com ele como pessoa, não como CEO ou herdeiro. Mesmo sendo uma mentira, murmurou para si mesmo, foi a coisa mais real que já senti. Na manhã seguinte, Eduardo tomou uma decisão impulsiva. Em vez de ir direto para o escritório, dirigiu até o Hospital das Clínicas. Não sabia exatamente por que estava ali, mas precisava ver Camila novamente. Encontrou-a no corredor do setor de trauma, organizando prontuários. Quando ela o viu, ficou pálida e quase derrubou os papéis. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Não sei, disse ele honestamente. Precisava te ver. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando um ao outro. Eduardo notou que ela estava mais magra, com olheiras profundas. Camila viu que ele também parecia abatido, apesar do terno impecável. Você está bem? Perguntou ela suavemente. Não, ele respondeu. Você? Também não. Dr. Henrique apareceu no corredor e, vendo Eduardo, se aproximou. Senhor Mendes, que bom vê-lo. Como está se sentindo? Algum problema com a memória? Na verdade, doutor, é sobre isso que quero falar. Posso ter alguns minutos? No consultório de Dr. Henrique, Eduardo se sentou em frente ao médico, com Camila ao lado.
Dr. Henrique havia insistido que ela participasse da conversa. Doutor, eu preciso entender o que aconteceu comigo. Por que criei essas memórias falsas sobre Camila? Dr. Henrique ajustou os óculos. Em casos de trauma craniano, às vezes o cérebro cria narrativas para preencher lacunas, mas no seu caso foi mais específico. Você criou uma realidade onde tinha família, amor, propósito além do trabalho. E por que especificamente ela? Camila foi a primeira pessoa que você viu ao acordar. Ela cuidou de você com dedicação excepcional. Seu subconsciente a associou com segurança, carinho. Então meus sentimentos não eram reais? Dr. Henrique olhou de Eduardo para Camila. Os sentimentos eram reais, Sr. Mendes, mas foram construídos sobre premissas falsas. E se as premissas fossem verdadeiras? Os sentimentos continuariam reais? Camila levantou os olhos para ele, surpresa. Não entendo a pergunta, disse Dr. Henrique. Eduardo se virou para Camila. Durante 2 dias eu me senti a pessoa mais feliz do mundo. Não porque você era minha esposa, mas porque tinha alguém que se importava comigo. Alguém que me olhava como se eu fosse mais do que minha conta bancária. Eduardo, deixe eu terminar. Ele levantou a mão. Eu passei a semana toda tentando te odiar, tentando convencer a mim mesmo de que você me enganou por interesse, que foi tudo calculado. Não foi? Eu sei, disse ele suavemente. Porque se fosse interesse no meu dinheiro, você não teria devolvido minha carteira e documentos ao hospital. Se fosse golpe, você teria tentado se aproveitar da situação. Eduardo se inclinou para frente. Camila, eu não consigo parar de pensar em como você cuidou de mim, em como sorriu quando eu acordei, em como ficou nervosa quando eu a beijei, mas não se afastou. Camila estava chorando silenciosamente. Eu estou me apaixonando pela pessoa real que conheci, não pela fantasia que minha mente criou, e quero saber se existe uma chance, mesmo pequena, de você sentir algo verdadeiro por mim também. O silêncio no consultório era tenso. Doutor. Henrique discretamente havia parado de tomar notas, percebendo que estava presenciando algo muito mais profundo que uma consulta médica. Eduardo, disse Camila finalmente, aqueles 2 dias também foram os mais felizes da minha vida. Mas não porque você é rico ou poderoso. Foi porque você me fez sentir amada, importante, como se eu fosse especial. Você é especial. Sou uma enfermeira simples de Ribeirão Preto. Você é um empresário milionário. Como isso poderia dar certo? Eduardo se levantou e ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos. Camila, naqueles 2 dias, quando eu achava que éramos casados, você sabe o que mais me impressionou? Ela balançou a cabeça. Que você me tratava como Eduardo, não como o Sr. Mendes ou como o CEO. Você ria das minhas piadas ruins, me repreendeu quando tentei trabalhar ferido, cuidou de mim sem esperar nada em troca. Mas nossa diferença social pode ser superada, se quisermos. Ele apertou suas mãos. Camila, quero te conhecer de verdade. Quero descobrir se o que senti naqueles 2 dias pode se transformar em algo duradouro e verdadeiro. Eduardo, você tem certeza? Porque se começarmos isso e você mudar de ideia... Não vou mudar de ideia. Pela primeira vez na vida sei exatamente o que quero. Camila olhou nos olhos dele. Os mesmos olhos que haviam olhado para ela com tanto amor quando ele pensava que eram casados, mas agora com algo ainda mais poderoso. Verdade. Então sim, sussurrou ela. Quero tentar também. Eduardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno desde que descobrira a verdade. E beijou suavemente as mãos dela. Dr. Henrique pigarreou discretamente. Bem, considerando a recuperação neurológica completa do Sr. Mendes, acho que minha parte nesta história terminou aqui. Eduardo e Camila riram, percebendo que haviam esquecido completamente que não estavam sozinhos. Doutor, disse Eduardo, obrigado, por tudo. Cuidem-se bem, disse Dr. Henrique sorrindo, e desta vez construam memórias verdadeiras. Quando saíram do consultório, Eduardo ofereceu o braço para Camila. Então, Camila Santos, gostaria de jantar comigo hoje? Um primeiro encontro de verdade? Adoraria, respondeu ela sorrindo. Mas, desta vez, eu escolho o restaurante. Nada de lugares caros demais. Combinado, disse Eduardo. Afinal, desta vez quero te conhecer de verdade.
E enquanto caminhavam pelo corredor do hospital, ambos souberam que estavam no início de algo muito melhor que uma memória falsa. Uma história de amor real. 2 meses depois do primeiro encontro verdadeiro, a vida de Camila havia se transformado de uma forma que ela jamais imaginara possível. Eduardo havia cumprido sua promessa de conhecê-la de verdade. E o que descobriram foi uma conexão ainda mais profunda do que aquela criada por sua mente confusa no hospital. Eles se viam quase todos os dias. Eduardo aparecia no hospital no final do plantão dela, levava-a para jantar em lugares simples que ela escolhia, e aos finais de semana faziam programas que Camila nunca havia feito antes. Exposições de arte, peças de teatro, concertos. Mas também faziam coisas que Eduardo nunca havia experimentado. Assistir filme em casa comendo pipoca, caminhar no parque sem pressa, cozinhar juntos. Você está mudado, comentou Rodrigo durante um almoço de negócios. Mais relaxado, menos obcecado com trabalho. Estou feliz, disse Eduardo simplesmente, mexendo no celular onde havia acabado de receber uma mensagem de Camila dizendo que estava pensando nele. E ela? Como está lidando com... Isso tudo? Rodrigo gesticulou vagamente, referindo-se ao mundo de luxo de Eduardo. Melhor do que eu esperava. Pior do que ela gostaria. Era verdade. Camila estava se adaptando gradualmente ao universo de Eduardo, mas ainda havia momentos de desconforto. Na semana anterior, ele a havia levado a um jantar beneficente, onde ela se sentiu completamente deslocada entre as socialites que usavam vestidos que custavam mais que sua renda anual. Eu não pertenço a esse mundo, havia dito ela depois no carro voltando para casa. Você pertence ao meu mundo, Eduardo respondeu. E meu mundo inclui algumas obrigações sociais chatas, mas também inclui você. Isso é o que importa. Mas Camila sabia que não era tão simples. Havia os olhares curiosos da High Society, os comentários sussurrados sobre a enfermeirinha que pescou o milionário, e pior, as próprias inseguranças que a assaltavam quando via Eduardo em seu elemento natural, comandando reuniões, tomando decisões que movimentavam milhões. Às vezes me sinto uma impostora, confessou para Marina uma noite. Como se a qualquer momento ele fosse perceber que pode ter alguém muito melhor. Camila, você já parou para pensar que talvez você seja exatamente o que ele precisa? Respondeu Marina. Você o viu trabalhando até passar mal, vivendo só para a empresa. Agora ele tem equilíbrio, tem alguém que se importa com ele como pessoa. Era numa quinta-feira à noite que tudo mudou. Eduardo havia planejado uma surpresa para Camila. Um jantar romântico em sua cobertura, com a cidade iluminada ao fundo. Ele mesmo havia cozinhado ou tentado, comprado flores e preparado tudo com carinho. Camila chegou do hospital cansada, mas sorriu ao ver o esforço dele. Eduardo, você não precisava... Queria fazer algo especial para você, disse ele, puxando a cadeira para ela se sentar. Hoje faz exatamente 2 meses desde nosso primeiro encontro real. Você lembra da data? Lembro de tudo que tem a ver com você. Durante o jantar, Eduardo estava visivelmente nervoso. Camila percebeu que ele mexia constantemente no bolso do paletó e parecia estar ensaiando alguma coisa na cabeça. Eduardo, você está bem? Parece ansioso. Estou, admitiu ele, porque tenho algo importante para te dizer. Camila sentiu o estômago afundar. Seria o fim? Ele havia percebido que eram muito diferentes, que não daria certo. Eduardo se levantou da mesa e caminhou até a janela, olhando para a cidade. Camila, antes de te conhecer, eu tinha uma vida muito organizada. Trabalho, compromissos sociais, relacionamentos superficiais, tudo previsível. Eduardo, me deixa terminar. Ele se virou para ela. Quando acordei no hospital e pensei que você era minha esposa, pela primeira vez senti como seria ter uma família de verdade. Alguém que se importasse comigo além dos negócios. Ele voltou para a mesa, mas permaneceu de pé. Quando descobri a verdade, fiquei furioso. Não só porque você havia mentido, mas porque eu havia perdido aquela sensação de completude. Camila sentia lágrimas se formando nos olhos. Mas então, continuou Eduardo, percebi que não havia perdido nada, porque a sensação era real. O que eu sentia por você era real. E nesses 2 meses, descobri que a realidade é muito melhor que qualquer fantasia. Eduardo se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Camila, você me faz querer ser um homem melhor.
Me ensinou que existe vida além do trabalho, que o amor verdadeiro não tem a ver com compatibilidade social, mas com compatibilidade de alma. Ele tirou uma caixinha do bolso. Por isso quero te fazer uma pergunta de verdade desta vez, não baseada em memórias falsas, mas em sentimentos reais. Camila colocou as mãos sobre a boca, os olhos arregalados. Camila Santos, você quer se casar comigo? Quer construir uma família real comigo? Quer passar o resto da vida descobrindo o que é o amor verdadeiro? A caixinha se abriu revelando um anel lindo, mas não extravagante. Eduardo havia aprendido que Camila preferia a elegância à ostentação. Eduardo, ela estava chorando agora. Você tem certeza, mesmo sabendo que eu nunca vou ser como aquelas mulheres da alta sociedade, que vou continuar trabalhando porque amo minha profissão, que nossa diferença social sempre vai ser um desafio? Tenho certeza absoluta, disse ele, segurando suas mãos, porque não quero alguém da alta sociedade. Quero você. Não quero uma esposa troféu. Quero uma companheira. E sobre nossa diferença social, Camila, você tem algo que dinheiro não compra: um coração puro e um caráter inabalável. Mas e sua família? Seus amigos de negócios? Vão ter que aceitar, disse Eduardo firmemente, porque você é a escolha da minha vida. E se alguém não conseguir respeitar isso, não merece fazer parte da nossa vida. Camila olhou para o anel, depois para o homem ajoelhado à sua frente. O mesmo homem que havia se apaixonado por uma versão fantasiosa dela, mas que agora estava se declarando para a pessoa real, com todos os defeitos e inseguranças. Sim, sussurrou ela. Sim, sim, disse mais alto, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu aceito me casar com você. Eduardo deslizou o anel em seu dedo e a beijou, um beijo cheio de promessas e planos para o futuro. Eu te amo, Camila Santos, a pessoa real, verdadeira, maravilhosa que você é. Eu também te amo, Eduardo Mendes. Mesmo quando você estava confuso e achava que eu era sua esposa, mesmo quando descobriu que não era, mesmo agora que está me pedindo para ser de verdade. Eles riram da ironia da situação. Sabe o que é engraçado? Disse Camila, admirando o anel. Daqui a alguns meses, eu realmente vou ser sua esposa. As memórias falsas vão se tornar realidade. Não falsas, corrigiu Eduardo. Prematuras. Minha mente apenas antecipou o que meu coração já sabia, que você é a mulher da minha vida. A notícia do noivado se espalhou rapidamente pelos círculos sociais de São Paulo. Para alguns, era uma linda história de amor que superou circunstâncias inusitadas. Para outros, era motivo de fofoca e especulação sobre os verdadeiros motivos da enfermeira. Camila experimentou pela primeira vez o que significava ser uma figura pública. Fotógrafos apareciam na saída do hospital, sites de fofoca especulavam sobre sua vida, e ela recebeu tanto mensagens de apoio quanto comentários maldosos nas redes sociais. Não leia isso, disse Eduardo, tirando o celular da mão dela numa manhã de sábado. Estavam no apartamento dele, tomando café da manhã, quando Camila começou a navegar pelos comentários em uma página que havia noticiado o noivado. Eles estão dizendo que sou interesseira, que você está sendo enganado, e você se importa com a opinião de pessoas que nem te conhecem. Não deveria me importar, mas... Eduardo se sentou ao lado dela no sofá. Camila, olha para mim. Você se lembra daquele primeiro dia no hospital quando eu acordei confuso? Como eu poderia esquecer? Você poderia ter me corrigido imediatamente, certo? Poderia ter dito, sou só sua enfermeira e pronto. Sim, mas os médicos disseram, os médicos sugeriram, mas você escolheu cuidar de mim. Escolheu me tratar com carinho, mesmo sem me conhecer. Isso é quem você é. Eduardo pegou suas mãos. Se você fosse interesseira, teria tentado se aproveitar da situação quando descobriu quem eu era. Mas não fez isso. Quando eu descobri a verdade e gritei com você, você saiu sem tentar se explicar ou me manipular. Eduardo, amor, pessoas que criticam nossa relação não conhecem nossa história. Não sabem que você me fez descobrir o que é amar alguém de verdade. Não sabem que você me ensinou que existem coisas mais importantes que dinheiro. Camila suspirou. É que às vezes me sinto perdida neste mundo seu. Ontem mesmo, na reunião com o wedding planner que sua mãe indicou. Já que essa reunião, Eduardo fez uma careta. Como foi? Constrangedora.
A mulher apresentou opções que custam mais que minha família ganha em 2 anos. Quando eu disse que queria algo mais simples, ela me olhou como se eu fosse louca. Eduardo riu. Imagino. E o que você disse? Que ia pensar. Mas, Eduardo, eu não quero um casamento de revista. Quero uma cerimônia bonita, mas que tenha a ver conosco. Então é isso que vamos ter, disse ele, beijando sua testa. Meu amor, este casamento é nosso. Não da minha mãe, não da sociedade paulistana, nosso. Vamos fazer do nosso jeito. Sua mãe vai ficar decepcionada. Minha mãe vai ter que aceitar. E sabe de uma coisa? Ela está começando a gostar de você. Sério? Camila duvidava. Beatriz Montenegro havia sido cordial, mas distante durante os poucos encontros que tiveram. Ontem ela me perguntou se você tinha irmãs. E por quê? Porque, segundo ela, qualquer família que criou uma moça tão educada e trabalhadora deve ter feito algo certo. Camila sorriu. Isso é quase um elogio vindo dela. É um grande elogio vindo dela. Naquela tarde, eles foram visitar a família de Camila em Ribeirão Preto. Eduardo insistira em conhecer pessoalmente os pais dela e pedir formalmente a mão de Camila em casamento. A casa simples da família Santos contrastava drasticamente com o mundo de luxo de Eduardo, mas ele foi recebido com o carinho típico do interior. Dona Rosa preparou um almoço caprichado e Senhor José, pai de Camila, havia tirado folga do trabalho, especialmente para conhecer o futuro genro. Eduardo, posso chamá-lo assim? Perguntou o Sr. José quando estavam sozinhos na varanda depois do almoço. Claro, senhor. Minha filha sempre foi especial. Desde pequena cuidava de todo mundo, dos irmãos menores, dos animais machucados que encontrava na rua, dos vizinhos idosos. Eduardo sorriu, reconhecendo a Camila que conhecera. Por isso escolheu ser enfermeira, continuou o Sr. José. E por isso estamos preocupados. Com o quê, senhor? Com a diferença entre vocês. Não me entenda mal, você parece um rapaz bom, mas Camila sempre viveu de forma simples. Como vai se adaptar ao seu mundo? Eduardo pensou cuidadosamente antes de responder. Senhor José, posso garantir que Camila não vai precisar mudar quem ela é para ficar comigo. Na verdade, sou eu que estou mudando por causa dela. Estou aprendendo a valorizar coisas que nunca prestei atenção. Família, relacionamentos verdadeiros, momentos simples. E se ela quiser continuar trabalhando? Apoio completamente. A profissão dela é importante demais para ser abandonada. Sr. José assentiu, parecendo satisfeito. Então tem minha bênção, rapaz. Cuide bem da minha filha. Com minha vida, senhor. Durante o jantar, Dona Rosa contou histórias da infância de Camila, mostrando fotos antigas que fizeram Eduardo se apaixonar ainda mais por ela. Ver Camila em seu ambiente familiar, relaxada e feliz, confirmou para ele que havia feito a escolha certa. Ela sempre sonhou em ajudar as pessoas, disse Dona Rosa, mostrando uma foto de Camila adolescente cuidando de uma gatinha ferida. Quando decidiu ser enfermeira, eu soube que havia encontrado sua vocação. E agora vai se casar com um príncipe, brincou a irmã mais nova de Camila, Fernanda. Ele não é príncipe, disse Camila, corando. É só Eduardo. Só Eduardo que aparece na revista Veja, provocou Fernanda. Eduardo riu. Fernanda, posso te dizer um segredo? Sua irmã é muito mais interessante que qualquer revista. Na volta para São Paulo, Camila estava emocionada. Obrigada por ter sido tão carinhoso com minha família. Camila, eles são pessoas maravilhosas. Agora entendo de onde você tirou seus valores. Você realmente não se incomodou com a simplicidade da casa, com o almoço caseiro, com meu pai perguntando sobre suas intenções? Eduardo parou o carro no acostamento e se virou para ela. Amor, aquelas foram as melhores 5 horas que passei em meses. Sua família me recebeu com carinho genuíno, sem segundas intenções, sem interesse no meu dinheiro. Seu pai me questionou por que se preocupa com você, não porque quer algo em troca. Isso é bom? É maravilhoso, é real. Eduardo segurou o rosto dela. Camila, esses meses com você me mostraram o que estava perdendo na minha vida anterior. Relacionamentos verdadeiros, pessoas que se importam comigo pelo que sou, não pelo que tenho. Às vezes tenho medo de que você idealize demais nossa diferença, que romantize a simplicidade. E às vezes você subestima o quanto preciso de simplicidade na minha vida, retrucou Eduardo. Camila, você equilibra meu mundo.
Eu preciso de você tanto quanto você acha que precisa se adaptar ao meu mundo. Eles se beijaram ali, na beira da estrada, com o sol se pondo ao fundo. Eduardo, disse Camila quando se separaram, eu te amo, não pelo que você tem, mas por quem você é. E quero passar o resto da vida provando isso para você. Não precisa provar nada, respondeu ele. Você já provou no hospital, quando cuidou de um estranho como se ele fosse especial. Você já provou quando escolheu me conhecer de verdade, ao invés de fugir da complicação. Você prova todos os dias quando me ama, apesar de todas as dificuldades que nossa diferença social traz. Então vamos nos casar logo, disse Camila sorrindo, porque não vejo a hora de sermos uma família de verdade. Concordo. Que tal daqui a 3 meses? Perfeito. E Eduardo? Sim? Da próxima vez que sua mente criar memórias falsas, espero que sejam sobre nós crescendo velhos juntos. Eduardo riu, beijou sua testa e voltou a dirigir, sabendo que desta vez todas as memórias que criassem juntos seriam reais e duradouras. 3 semanas antes do casamento, a vida de Camila e Eduardo estava agitada com os preparativos finais. Eles haviam decidido por uma cerimônia íntima na capela da fazenda da família Montenegro, seguida de uma festa para 150 convidados, um meio termo entre a simplicidade que Camila queria e as expectativas sociais que Eduardo precisava atender. Camila estava no hospital terminando mais um plantão quando recebeu uma ligação inesperada. Camila Santos? Perguntou uma voz feminina desconhecida. Sim, quem fala? Meu nome é Viviane Santoro. Eu era noiva do Eduardo. O coração de Camila parou. Como? Podemos nos encontrar? Preciso conversar com você sobre algumas coisas que você deveria saber antes do casamento. Camila hesitou. Eu não sei se é apropriado. Por favor, é importante, para o bem de vocês dois. Elas marcaram de se encontrar em uma cafeteria discreta na Vila Madalena. Camila chegou nervosa e encontrou uma mulher elegante de cerca de 30 anos, loira, claramente da alta sociedade paulistana. Obrigada por vir, disse Viviane, gesticulando para que Camila se sentasse. Sei que isso é estranho. Um pouco, admitiu Camila. Eduardo nunca me falou de você. Viviane sorriu amargamente. Não me surpreende. Nossa relação terminou há 2 anos, pouco antes do acidente dele. Vocês eram noivos? Oficialmente não, mas nossos pais haviam arranjado tudo. Era um casamento de conveniência, unir 2 famílias influentes. Eduardo e eu nos conhecíamos desde crianças. Camila sentia um nó no estômago se formando. Por que está me contando isso? Porque quero que você entenda o tipo de pressão que Eduardo enfrenta. A família dele sempre esperou que ele se casasse dentro do mesmo círculo social. Com você, ele está indo contra décadas de tradição. E você acha que eu deveria desistir? Não, surpreendentemente, Viviane balançou a cabeça. Na verdade, vim aqui para te dar um conselho. Camila franziu a testa, confusa. Eduardo mudou desde que te conheceu, continuou Viviane. Eu o vi em alguns eventos recentes, ele está feliz, de uma forma que nunca vi antes. Então por quê? Porque quero que você esteja preparada para o que vem pela frente, interrompeu Viviane. A sociedade paulistana pode ser cruel. Vão questionar suas intenções, sua adequação, sua capacidade de ser a esposa de um empresário importante. Camila baixou os olhos. Já estão questionando. E vai piorar depois do casamento. Vão esperar que você cometa erros, que prove que não pertence àquele mundo. Por que está me dizendo isso? Qual seu interesse? Viviane suspirou. Porque apesar de eu e Eduardo não termos dado certo romanticamente, eu me importo com ele. E porque reconheço amor verdadeiro quando vejo. Como assim? Eduardo nunca olhou para mim do jeito que ele olha para você. Nunca falou de mim com a paixão que demonstra quando menciona seu nome. Com você, ele encontrou algo que nem sabia que estava procurando. Viviane se inclinou para a frente. Camila, você tem algo que nós, mulheres da sociedade, muitas vezes perdemos. Autenticidade. Eduardo precisa disso. Ele estava se tornando uma versão vazia de si mesmo antes de te conhecer. Mas você disse que ele está indo contra tradições familiares. E é exatamente isso que ele precisa fazer, disse Viviane firmemente. A tradição dos Montenegro de casamentos arranjados nunca trouxe felicidade real para ninguém. O pai dele só foi feliz quando se apaixonou pela mãe dele, que também não era da alta sociedade inicialmente.
Camila ficou surpresa. Não sabia disso. Beatriz Montenegro era filha de imigrantes italianos. Trabalhou como professora antes de se casar. A própria sogra enfrentou os mesmos preconceitos que você está enfrentando. Eduardo nunca me contou, porque ele provavelmente nem sabe. A família Montenegro tem o hábito de reescrever a história para que pareça mais adequada. Viviane pegou sua bolsa, sinalizando que a conversa estava chegando ao fim. Camila, meu conselho é: não tente se tornar alguém que você não é para agradar a sociedade. Eduardo se apaixonou por quem você é. Mantenha-se fiel a isso. E se eu não conseguir? E se a pressão for demais? Então converse com Eduardo. Ele te ama o suficiente para enfrentar qualquer coisa ao seu lado. Quando Viviane saiu, Camila ficou na cafeteria por mais 1 hora, processando a conversa. Parte dela se sentia aliviada. Mesmo a ex-namorada de Eduardo reconhecia que o amor deles era real. Mas outra parte estava ainda mais ansiosa sobre os desafios que os esperavam. Naquela noite, Eduardo notou que Camila estava quieta durante o jantar. "Aconteceu alguma coisa hoje?" perguntou ele. Camila hesitou, mas decidiu contar sobre o encontro com Viviane. Eduardo ficou visivelmente tenso. "Ela não tinha direito de te procurar", disse ele, claramente irritado. "Na verdade, eu acho que ela estava tentando ajudar." "Ajudar como? Te enchendo a cabeça de preocupações sobre pressões sociais?" "Eduardo, ela me contou sobre sua mãe. Sobre ela também ter enfrentado preconceitos quando se casou com seu pai." Eduardo parou de comer. "Minha mãe te contou isso?" "Viviane contou, por que você nunca me disse?" Eduardo suspirou. "Porque achei que seria mais uma coisa para você se preocupar, que você pensaria se até a mãe dele enfrentou dificuldades." "Mas é exatamente o contrário", disse Camila. "Me faz sentir menos sozinha sabendo que sua própria mãe passou por isso." Eduardo segurou a mão dela sobre a mesa. "Camila, não quero que você se sinta pressionada por causa da minha família ou da sociedade. Nossa relação é sobre nós dois. Eu sei, mas também sei que sua vida tem implicações sociais que não posso ignorar. E se eu dissesse que estou disposto a abrir mão de tudo isso, da empresa, do status social, de toda a herança?" Camila o olhou chocada. "Eduardo, você não pode falar sério." "Estou falando. Se escolher entre você e o mundo em que nasci, escolho você. Mas não deveria ter que escolher. E eu não quero ser responsável por você abrir mão de sua vida." Eduardo se levantou e foi até ao lado dela, ajoelhando-se ao lado da cadeira. "Camila, você não entende. Você não está me fazendo abrir mão da minha vida. Você está me dando uma vida." "Como assim?" "Antes de te conhecer, eu apenas existia. Trabalhava, cumpria obrigações sociais, mantinha a empresa funcionando, mas não vivia de verdade." Ele segurou o rosto dela entre as mãos. "Com você, aprendi o que é rir sem motivo, dormir tranquilo, acordar ansioso para compartilhar o dia com alguém. Aprendi que sucesso não é só dinheiro no banco, mas ter alguém que me ama pelo que sou." "Eduardo, deixe eu terminar. Se a sociedade não conseguir aceitar você, problema dela. Se a família não conseguir te receber com carinho, problema dela. Você é minha prioridade. Nossa felicidade é minha prioridade." Camila estava chorando agora. "Eu te amo tanto, mas tenho medo de não ser forte o suficiente para lidar com toda essa pressão." "Você é a pessoa mais forte que conheço", disse Eduardo. Trabalhou desde os 18 para se sustentar em São Paulo, cuidou de pacientes em momentos de vida e morte, enfrentou suas próprias inseguranças para dar uma chance ao nosso amor. "E se eu cometer erros? E se disser a coisa errada em um jantar importante? E se..." Eduardo a calou com um beijo suave. "Então cometemos erros juntos. Camila, eu não quero uma esposa perfeita. Quero você. Mesmo se eu nunca conseguir ser elegante como as outras esposas de empresários, você já é elegante. Elegância verdadeira não tem a ver com roupa cara ou etiqueta refinada. Tem a ver com caráter, com integridade, com a forma como você trata as pessoas." Eduardo se sentou de volta à mesa. "E além disso, quem disse que quero ser como os outros empresários? Talvez seja a hora de mostrar que é possível ter sucesso nos negócios sem perder a humanidade." "Como assim?" A Montenegro Construções poderia ser mais que uma empresa lucrativa. Poderíamos focar em projetos sociais, habitação popular, hospitais públicos. Poderíamos usar nossa influência para fazer diferença real na vida das pessoas.
Camila sorriu pela primeira vez naquela noite. Isso seria incrível. E sabe quem me inspirou essa ideia? Você. Vendo como você se dedica a cuidar de pessoas que nem conhece, como encontra propósito em ajudar os outros. Eduardo, você tem certeza de que quer mexer com a tradição da empresa? Absolute certeza. Na verdade, já comecei. Na semana passada, fechamos um contrato para construir um centro de saúde numa comunidade carente. Lucro menor, impacto social maior. E como seus sócios reagiram? Alguns questionaram, mas quando expliquei a visão, a maioria apoiou. Turns out que muitos empresários também querem encontrar mais propósito no que fazem. Camila se levantou e abraçou Eduardo. Eu te amo. E tenho orgulho de me casar com um homem que quer usar seu sucesso para ajudar outras pessoas. Então está decidido, disse Eduardo, retribuindo o abraço. Vamos nos casar, vamos ser felizes e vamos mostrar para São Paulo que o amor verdadeiro pode mudar tudo. O dia do casamento amanheceu ensolarado na fazenda da família Montenegro. Camila acordou no quarto que havia sido preparado para ela, cercada por suas irmãs, Marina, Júlia e algumas primas que haviam vindo de Ribeirão Preto. O nervosismo estava à flor da pele, mas havia também uma felicidade genuína que irradiava dela. Não acredito que minha irmã vai se casar com um milionário, disse Fernanda pela 10ª vez, ajudando Camila com o vestido. Ela não está se casando com um milionário, corrigiu Dona Rosa, ajustando o véu da filha. Está se casando com o Eduardo. O dinheiro é só um detalhe. Camila sorriu para a mãe através do espelho. O vestido havia sido uma negociação delicada entre seu gosto simples e as expectativas familiares de Eduardo. O resultado foi perfeito. Elegante, mas não ostensivo. Clássico, mas com toque pessoal. Como você está se sentindo? Perguntou Marina. Nervosa, feliz, apavorada, eufórica, riu Camila. Tudo ao mesmo tempo. E arrependida? Nem um pouco. Do outro lado da fazenda, Eduardo estava tendo sua própria crise de nervos. Rodrigo tentava acalmá-lo enquanto o ajudava com a gravata. Cara, você está tremendo, observou Rodrigo. É normal, né? É normal estar nervoso no próprio casamento? Claro que é. Mas você tem certeza absoluta sobre isso? Eduardo parou de se mexer e olhou seriamente para o amigo. Rodrigo, nunca tive certeza de nada na minha vida como tenho certeza de que quero me casar com Camila. Mesmo com todas as complicações, a diferença social, a pressão da família, a atenção da mídia, especialmente por causa disso tudo, disse Eduardo, ajustando os punhos. Porque apesar de todas essas dificuldades, ela escolheu ficar comigo, e eu escolhi ela acima de tudo. Doutor, Henrique havia sido convidado para o casamento. Afinal, de certa forma, ele havia sido o cupido involuntário da história. Quando chegou na fazenda, foi cumprimentar Eduardo. Como está se sentindo, noivo? Ansioso para oficializar o que meu coração já sabia há meses, respondeu Eduardo. E a memória? Sem mais confusões? Eduardo riu. Totalmente clara. Na verdade, mais clara do que nunca. Beatriz Montenegro apareceu no quarto de Eduardo momentos antes da cerimônia. Ela estava elegante como sempre, mas havia uma suavidade em seu rosto que Eduardo não via há anos. Mãe, filho, ela se aproximou e arrumou a lapela dele. Quero te dizer uma coisa antes de você se casar. O quê? Que estou orgulhosa de você. Eduardo ficou surpreso. Orgulhosa? Por ter escolhido o amor acima das conveniências. Por ter encontrado alguém que te faz genuinamente feliz. Mãe, sei que Camila não era o que você esperava para mim. Inicialmente não, admitiu Beatriz. Mas esses meses me mostraram o tipo de pessoa que ela é. E mais importante, me mostraram o tipo de homem que você se tornou ao lado dela. Como assim? Eduardo, você está mais leve, mais humano, ri mais, se preocupa menos apenas com o trabalho, trata as pessoas com mais carinho. Beatriz sorriu. Camila trouxe de volta o menino doce que você era antes de todo o peso das responsabilidades familiares. Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Obrigado, mãe. E Eduardo? Camila me lembra muito de mim quando era jovem. A mesma determinação, a mesma autenticidade. Cuidem-se bem. A cerimônia foi realizada na capela da fazenda, decorada com flores simples, mas elegantes. Os convidados eram uma mistura interessante. Empresários de terno ao lado de enfermeiras do hospital.
Família simples do interior sentada próxima à alta sociedade paulistana. Quando a marcha nupcial começou a tocar, Eduardo se posicionou no altar. Primeiro entraram as madrinhas, depois Dona Rosa acompanhando o Sr. José. Os pais de Camila haviam insistido em entrar juntos, uma tradição da família. E então Camila apareceu. Eduardo sentiu o mundo parar. Ela estava absolutamente deslumbrante, mas o que mais o impressionava era o sorriso radiante em seu rosto. Não havia mais nervosismo, apenas alegria pura. Camila caminhava sozinha pela nave, como havia escolhido. Não preciso que ninguém me entregue para você, havia dito para Eduardo. Eu me entrego por escolha própria. Quando ela chegou ao altar, Eduardo sussurrou. Você está linda. Você também. Ela sussurrou de volta, ajeitando nervosamente a gravata dele. O padre começou a cerimônia com uma reflexão sobre o amor que supera diferenças e constrói pontes entre mundos distintos. Mencionou discretamente a história inusitada de como o casal se conheceu, arrancando sorrisos e algumas lágrimas dos convidados. Quando chegou a hora dos votos, Eduardo foi o primeiro. Camila, disse ele, segurando suas mãos e olhando nos seus olhos. Quando acordei naquele hospital e pensei que você era minha esposa, minha mente criou a sensação de completude que eu nem sabia que estava procurando. Algumas pessoas riram suavemente, lembrando-se da história. Quando descobri que não éramos casados, pensei que havia perdido algo precioso, mas depois entendi que não havia perdido nada, porque o que sentia era real, baseado em quem você realmente é. Eduardo respirou fundo. Prometo te amar não apenas nos momentos felizes, mas especialmente quando enfrentarmos desafios. Prometo te apoiar em seus sonhos, te proteger sem te sufocar e te escolher todos os dias pelo resto da minha vida. Prometo ser seu companheiro, seu melhor amigo, e te dar um amor tão verdadeiro que nunca mais você questionará se é merecedor dele. Camila estava chorando quando chegou sua vez. Eduardo, disse ela com voz embargada, você me ensinou que o amor verdadeiro não conhece diferenças sociais, não se importa com obstáculos e pode transformar duas pessoas em uma família. Prometo te amar com toda a simplicidade do meu coração, te apoiar em todas as suas decisões importantes e te lembrar sempre de quem você realmente é por baixo de todas as responsabilidades e pressões. Prometo ser sua parceira na construção de uma vida que tenha significado, onde o sucesso seja medido não apenas pelo que conquistamos, mas pelo amor que compartilhamos e pelo bem que fazemos aos outros. E prometo que, mesmo se um dia você perder a memória novamente, ela sorriu através das lágrimas, vou cuidar de você até que se lembre de como somos felizes juntos. Não havia um olho seco na capela. Quando o padre os declarou marido e mulher, Eduardo beijou Camila com toda a ternura e paixão que sentia, selando não apenas sua união, mas a promessa de uma vida construída sobre amor verdadeiro. A festa foi uma celebração genuína. Eduardo e Camila dançaram a primeira música como marido e mulher, uma versão suave de All of Me, que haviam escolhido juntos. Como você está se sentindo, Sra. Mendes? Perguntou Eduardo enquanto dançavam. Sra. Mendes, repetiu Camila sorrindo. Vai demorar para me acostumar. Temos o resto da vida para você se acostumar. Eduardo? Sim? Obrigada. Por quê? Por ter visto em mim o que eu nem sabia que tinha. Por ter me amado antes mesmo de me conhecer. Por ter transformado a mentira mais complicada da minha vida na verdade mais bonita. Eduardo a girou suavemente na pista. Camila, obrigado você. Por ter cuidado de mim quando eu estava perdido. Por ter me dado uma segunda chance quando descobri a verdade. Por ter me ensinado que a maior riqueza não está no que temos, mas em quem amamos. E agora? Agora vamos para nossa lua de mel. Voltamos e começamos nossa vida real juntos, com todos os desafios e alegrias que vierem. Estou pronta, disse Camila, beijando-o suavemente. Eu também. Enquanto dançavam, observados por família e amigos que haviam aprendido que o amor verdadeiro pode superar qualquer diferença, Eduardo e Camila sabiam que sua história estava apenas começando. Porque às vezes, as melhores histórias de amor começam com uma confusão, crescem através da verdade e se tornam eternas através da escolha diária de amar
independentemente das circunstâncias. E se Eduardo algum dia perdesse a memória novamente, não importaria, porque agora Camila era realmente sua esposa, e eles teriam o resto da vida para criar memórias verdadeiras e duradouras juntos. 6 meses depois do casamento, Camila e Eduardo estavam vivendo uma vida que nenhum dos dois havia imaginado possível. Eles haviam se mudado para uma casa menor que o apartamento de solteiro de Eduardo. Uma decisão que surpreendeu a todos, mas que fazia sentido para o casal. Queriam um lar, não apenas uma propriedade impressionante. A casa ficava em um condomínio discreto em Pinheiros. Tinha jardim e espaço suficiente para receber a família de Camila quando visitasse São Paulo. Eduardo havia vendido a cobertura e doado grande parte do dinheiro para a fundação que haviam criado juntos, o Instituto Montenegro Santos, focado em projetos de saúde para comunidades carentes. "Bom dia, amor", disse Eduardo, entrando na cozinha onde Camila preparava café antes de ir para o hospital. Mesmo casada com um milionário, ela havia insistido em continuar trabalhando. "Bom dia, como foi a reunião ontem à noite?" "Boa. Fechamos a parceria com a prefeitura para construir 3 unidades básicas de saúde na Zona Leste." Camila sorriu orgulhosa. "Quantas pessoas serão atendidas?" "Cerca de 15.000 famílias terão acesso a atendimento médico básico." "Eduardo, você se lembra de quando disse que queria encontrar mais propósito no trabalho?" "Claro." "Missão cumprida", disse ela, beijando-o antes de sair para o hospital. No hospital, Camila havia sido promovida a supervisora da ala de trauma. Seus colegas haviam ficado surpresos quando ela recusou a proposta de Eduardo de financiar uma pós-graduação no exterior. "Por que não aproveitou a oportunidade?" perguntou o Dr. Henrique durante um intervalo. "Porque quero construir minha carreira com meu próprio mérito", explicou Camila. "Já é difícil o suficiente provar que não me casei por interesse. Se começar a aceitar facilidades por causa do Eduardo, nunca vou saber se meu sucesso é genuíno." "E Eduardo aceita isso?" "No início resistiu, mas agora entende. Na verdade, ele admira minha independência." Era verdade. Eduardo havia aprendido a respeitar a necessidade de Camila de manter sua identidade profissional separada de sua vida como esposa de um empresário. Ele se orgulhava quando ela recebia reconhecimento no trabalho. Sabia que era fruto de seu talento e dedicação. Naquela tarde, Camila estava atendendo um paciente quando recebeu uma ligação urgente de Helena, a secretária de Eduardo. "Camila, precisa vir para o Hospital Albert Einstein imediatamente. Eduardo sofreu um acidente." O mundo de Camila desmoronou. Que tipo de acidente? Acidente de carro. Ele estava voltando de uma reunião quando um caminhão furou o sinal. Ele está consciente, mas... Camila não esperou o fim da frase. Largou tudo e correu para o Einstein. O coração disparado e a mente cheia de memórias do primeiro acidente de Eduardo. Quando chegou ao hospital, encontrou Helena e Rodrigo na sala de espera. "Como ele está?" perguntou, sem conseguir disfarçar o desespero. "Consciente, mas com traumatismo craniano leve", disse Rodrigo. "Os médicos estão fazendo exames." "Traumatismo craniano", repetiu Camila, sentindo as pernas fraquejarem. "Como no primeiro acidente." "Camila, calma", disse Helena. Desta vez foi muito menos grave. Dr. Santos, o neurologista responsável, apareceu na sala de espera. "Senhora Mendes, seu marido está estável. O traumatismo foi leve, mas precisamos mantê-lo em observação por 24 horas. Posso vê-lo?" "Claro, mas ele está um pouco confuso. É normal após este tipo de trauma." Camila entrou no quarto com o coração na garganta. Eduardo estava acordado, com alguns curativos no rosto, mas visivelmente melhor do que no primeiro acidente. "Eduardo", disse ela suavemente, aproximando-se da cama. Ele se virou para ela e sorriu. Um sorriso que a tranquilizou imediatamente. "Oi, meu amor", disse ele. "Você está bem? Não se machucou no acidente?" O estômago de Camila se contraiu. "Eduardo, eu não estava no acidente. Você estava sozinho." Eduardo franziu a testa. "Tenho certeza de que você estava comigo. Estávamos voltando daquele jantar." "Que jantar?" "O jantar de aniversário da sua mãe, em Ribeirão Preto." Camila sentiu um frio na barriga. Eles haviam ido ao aniversário de Dona Rosa no mês anterior,
Mas hoje, Eduardo estava voltando de uma reunião de trabalho. Eduardo, que dia você acha que é hoje? Terça-feira, 15 de agosto. Hoje é quinta-feira, 22 de setembro. Eduardo a olhou confuso. Isso não faz sentido. E por que você está vestida de enfermeira? Porque eu sou enfermeira. Trabalho no Hospital das Clínicas. Camila, você está me assustando. Por que está falando assim? Você não trabalha há meses. Camila chamou o Dr. Santos, que examinou Eduardo rapidamente. O traumatismo causou uma confusão temporal, explicou o médico no corredor. Ele está misturando memórias de diferentes períodos. Provavelmente é temporário. Mas, doutor, ele não lembra que eu trabalho. Acha que paramos no tempo há meses atrás. É comum. O cérebro está processando as informações de forma desordenada. Com descanso, deve-se normalizar. Camila voltou ao quarto onde Eduardo a aguardava ansioso. Meu amor, o médico disse que você bateu a cabeça e está um pouco confuso. Eu me sinto bem, insistiu Eduardo. Só não entendo por que você está estranha comigo. Eduardo, você lembra do nosso casamento? Claro que lembro, foi há 2 semanas. A cerimônia mais linda da minha vida. Nosso casamento foi há 6 meses, corrigiu Camila gentilmente. Eduardo a olhou como se ela estivesse louca. Isso é impossível. Lembro de tudo perfeitamente. Ontem você estava me ajudando a escolher o presente de aniversário para sua mãe. Camila percebeu que a mente de Eduardo havia parado no tempo logo depois do casamento. Ele não se lembrava dos últimos 5 meses de vida casada, das adaptações, dos desafios superados, do amadurecimento do relacionamento. Eduardo, disse ela carinhosamente, vou ficar aqui com você até sua memória voltar completamente. Você não precisa sair do trabalho por minha causa, disse ele confuso. Aliás, quando você voltou a trabalhar? É uma longa história, suspirou Camila. Durante as próximas horas, Eduardo demonstrava genuína surpresa com informações sobre sua vida atual. Quando Camila mencionou a fundação que criaram juntos, ele ficou impressionado. Nós criamos uma fundação? Sim, o Instituto Montenegro Santos, focado em projetos de saúde. Que ideia incrível! Por que nunca pensei nisso antes? Camila sorriu tristemente. Era como estar casada com uma versão do Eduardo de 6 meses atrás, ainda apaixonado, mas sem a evolução que haviam passado juntos. Eduardo, você lembra das dificuldades que enfrentamos nos primeiros meses de casados? As pressões sociais, meus medos sobre adaptação? Que dificuldades? Que medos? Nós somos perfeitamente felizes. Somos felizes agora, disse Camila. Mas tivemos que trabalhar para chegar aqui. Eduardo segurou a mão dela. Camila, você está me preocupando. Por que está falando como se tivéssemos problemas? Porque tivemos, e os superamos juntos. Naquela noite, Camila dormiu na cadeira ao lado da cama de Eduardo, observando-o dormir e pensando na ironia da situação. Novamente, ela se encontrava cuidando de um Eduardo com memória comprometida, mas desta vez, ela realmente era sua esposa. Por favor, sussurrou ela. Desta vez, deixe ele lembrar de tudo. Nós trabalhamos tanto para construir essa vida juntos. Dr. Santos havia dito que a memória provavelmente voltaria em alguns dias. Mas e se não voltasse? E se Eduardo ficasse preso para sempre naqueles primeiros dias de casamento, sem lembrar do crescimento que tiveram como casal? Camila segurou a mão dele enquanto ele dormia, prometendo a si mesma que, se necessário, ajudaria Eduardo a se apaixonar por ela novamente. Porque agora ela sabia, com absoluta certeza, que o amor deles era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo, até mesmo a própria memória. 3 dias se passaram e a memória de Eduardo não havia voltado completamente. Ele se lembrava perfeitamente de tudo, até algumas semanas depois do casamento, mas os últimos 5 meses permaneciam uma lacuna. Para ele, ainda estavam na lua de mel da vida de casados, sem os desafios e crescimento que realmente viveram. Dr. Santos estava otimista. Os exames neurológicos estão normais. É questão de tempo. Às vezes o cérebro precisa processar gradualmente. Camila havia tirado licença do hospital para ficar com Eduardo durante a recuperação. Eles estavam em casa e ela observava o marido redescobrir aspectos de sua vida atual. Camila, esta casa é perfeita, disse Eduardo, explorando o jardim. Quando decidimos comprar? Há 4 meses.
Você disse que queria um lar de verdade, não apenas uma propriedade impressionante. Eu disse isso? Muito sábio da minha parte, ele riu. E este jardim é lindo. Você plantou estas flores? Nós plantamos juntos. Você disse que nunca havia plantado nada na vida e queria aprender. Eduardo olhou para as mãos, como se tentasse lembrar da sensação da terra entre os dedos. Não me lembro, mas deve ter sido especial. Durante o almoço, Eduardo folheava álbuns de fotos dos últimos meses, tentando despertar memórias. Quem são essas pessoas? Perguntou apontando para fotos de uma festa. Funcionários da empresa. Fizemos uma confraternização para celebrar o projeto das unidades de saúde. Parece que eu estava muito feliz, observou Eduardo, estudando sua própria expressão nas fotos. Estava. Você disse que finalmente havia encontrado o propósito real no trabalho. Eduardo fechou o álbum e olhou para Camila. Amor, posso te fazer uma pergunta estranha? Claro. Você parece diferente. Mais confiante, mais à vontade, como se tivesse crescido de alguma forma. Camila sentiu o coração apertar. Eu cresci, Eduardo. Nós crescemos, juntos. Me conta como. Camila pensou cuidadosamente antes de responder. Nos primeiros meses de casados, eu estava sempre insegura. Sempre achando que não era boa o suficiente para ser sua esposa. Sempre me comparando com outras mulheres do seu círculo social. E o que mudou? Você. Você me mostrou todos os dias que me amava exatamente como eu era. Quando eu tinha crises de insegurança, você não tentava convencer com palavras. Você simplesmente me amava através delas. Eduardo ouvia atentamente, como se estivesse conhecendo uma história sobre outras pessoas. E teve aquela vez, continuou Camila, em que brigamos feio. Nós brigamos? Eduardo pareceu chocado. Por quê? Por causa do trabalho. Você havia conseguido uma vaga para mim em um hospital particular, muito melhor que o HC. Salário 3 vezes maior, benefícios incríveis. Você não entendeu por que eu recusei. E por que recusou? Porque eu precisava saber que meu sucesso era meu. Não porque era a esposa do Eduardo Mendes. Eduardo ficou em silêncio por um momento. E como terminamos a briga? Você disse que admirava minha independência, mas que doía ver que eu não confiava no seu amor o suficiente para aceitar ajuda. Eu disse que te amava demais para deixar que nosso casamento fosse questionado por causa de privilégios. E aí? Aí choramos, nos desculpamos, e você disse que me apoiaria em qualquer decisão. E eu disse que apreciava suas ofertas de ajuda, mas que precisava construir minha carreira com meus próprios méritos. Eduardo sorriu. Parece que somos um casal e tanto. Somos, confirmou Camila, mas chegamos aqui trabalhando. Não foi automático. Naquela tarde, Rodrigo veio visitar. Eduardo o recebeu normalmente, mas ficou confuso quando Rodrigo mencionou eventos recentes. Cara, que susto você nos deu, disse Rodrigo. Lembra quando você ligou na semana passada falando sobre expandir a fundação para outras cidades? Que ligação? Que expansão? Rodrigo olhou para Camila, preocupado. Ele ainda não lembra? Não, os últimos 5 meses são uma lacuna. Rodrigo se sentou ao lado de Eduardo. Amigo, você mudou muito nos últimos meses. Para melhor. Está mais humano, mais equilibrado. Como assim mais humano? Antes você era obcecado por trabalho. Agora você sai no horário, passa finais de semana em casa, liga para perguntar como Camila está no meio do dia. Eduardo olhou para Camila. Eu faço isso? Faz. Ela sorriu. Às vezes 3 vezes por dia. E há 2 semanas, continuou Rodrigo, você me disse que estava pensando em reduzir sua carga de trabalho para ter mais tempo para a família. Família? Eduardo ficou confuso. Camila está grávida? Não, riu Camila. Você se referia à família que somos nós dois. Disse que queria se dedicar mais ao nosso relacionamento. Eduardo passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. É como se vocês estivessem falando de uma pessoa que eu não conheço. Eduardo, disse Camila gentilmente, você conhece essa pessoa. É quem você se tornou quando parou de ter medo de ser vulnerável, quando começou a priorizar amor acima de sucesso. Naquela noite, Camila acordou e encontrou Eduardo sentado na varanda, olhando para as estrelas. Não consegue dormir? Estou tentando lembrar, disse ele, tentando forçar as memórias a voltarem. Camila se sentou ao lado dele. Dr. Santos disse para não forçar. Camila, estou com medo.
Do quê? E se eu nunca lembrar desses meses? E se a pessoa que vocês estão descrevendo for quem eu realmente deveria ser, mas eu não conseguir ser novamente? Camila segurou a mão dele. Eduardo, você quer saber a verdade? Sempre. A pessoa que você se tornou não apareceu de repente. Ela sempre esteve dentro de você. Eu apenas te ajudei a encontrá-la, como você me ajudou a encontrar minha confiança. Como posso ter certeza? Porque mesmo agora, sem as memórias dos últimos meses, você continua sendo carinhoso comigo. Continua se preocupando com o meu bem-estar. Continua sendo o homem que se apaixonou por uma enfermeira simples. Eduardo sorriu tristemente. E se eu não conseguir ser o marido que você merece? Eduardo, Camila se virou para encará-lo. Você quer saber qual foi o momento que soube que te amava de verdade? Qual? Não foi quando você estava confuso no hospital, pensando que éramos casados. Não foi quando me pediu em casamento. Foi 3 meses atrás, quando você chegou em casa frustrado, porque um projeto da empresa não deu certo. E o que eu fiz? Você desabafou comigo, chorou um pouco e depois disse: pelo menos tenho você. Com você até as derrotas são suportáveis. Naquele momento soube que você não me via apenas como esposa, mas como sua melhor amiga. Eduardo ficou emocionado. E se eu nunca mais conseguir ser esse homem? Então vamos descobrir juntos quem você é agora. E vou te amar da mesma forma. Mesmo que eu nunca recupere completamente a memória. Eduardo, você acha que me apaixonei pela sua memória? Me apaixonei pelo seu coração. E seu coração não mudou. De repente, Eduardo a olhou com uma expressão diferente. Camila, o quê? Você está usando o pijama azul que comprou no mês passado. O que você disse que era muito caro, mas eu insisti para você levar porque ficava lindo. Camila arregalou os olhos. Você lembra? Lembro de você experimentando na loja, meio sem jeito porque não estava acostumada a comprar roupas caras. Lembro de ter dito que você merecia se sentir bonita. Eduardo! E lembro de você ter dito que se sentia bonita não por causa do pijama, mas por causa do jeito que eu olhava para você. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Camila. O que mais você lembra? Eduardo fechou os olhos, concentrando-se. Lembro da nossa primeira briga real, sobre o emprego no hospital particular. Lembro de ter ficado magoado porque achei que você não confiava em mim. E lembro do que você disse depois, ele continuou, abrindo os olhos e olhando para ela. Que me amava demais para deixar nosso amor ser questionado. Foi quando entendi que seu amor por mim era tão protetor quanto o meu por você. Mais alguma coisa? Eduardo sorriu. Lembro de semana passada, quando decidi que quero reduzir minha carga de trabalho. Não porque não gosto do que faço, mas porque descobri que tempo com você vale mais que qualquer contrato. Camila se jogou nos braços dele, chorando de alívio. Sua memória voltou. Não toda, disse Eduardo, abraçando-a forte. Mas as partes importantes, sim. E sabe qual é a parte mais importante? Qual? Que eu te amo. Não apenas a pessoa que você era quando nos conhecemos, mas a pessoa que você se tornou. A mulher confiante que aceita a ajuda quando precisa, mas constrói sua própria carreira. A esposa que me desafia a ser melhor, mas me ama até quando falho. Eles ficaram abraçados na varanda sob as estrelas, sabendo que haviam superado mais um desafio. Eduardo, disse Camila após um tempo. Sim? Da próxima vez que você bater a cabeça, vou te trancar em casa por 1 mês. Eduardo riu. Da próxima vez que eu bater a cabeça, prometo lembrar imediatamente de como sou sortudo por ter você. Melhor ainda, disse Camila beijando-o. Da próxima vez, não bata a cabeça. Combinado, disse Eduardo. Afinal, já tenho todas as memórias que preciso. Um presente perfeito com você e um futuro inteiro para criarmos novas memórias juntos. E assim, pela segunda vez, Eduardo Mendes recuperou mais do que sua memória. Recuperou a certeza de que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer obstáculo, até mesmo os criados pela própria mente. Porque quando 2 pessoas se amam de verdade, não importa quantas vezes a vida teste sua união, elas sempre encontrarão o caminho de volta uma para a outra. Desta vez para sempre.